Olá! Nesse vídeo vamos falar de concordância verbal, tá? Vamos pegar as ideias mais gerais. Se você quer explorar um pouco mais, você vai numa gramática ou mesmo no seu livro didático. Aqui é mais um resumão. Concordância verbal, o próprio nome já diz, tá? É quando o verbo combina com as coisas que estão ao redor, tá? Como esse verbo conjuga, se ele vai para o plural, se ele vai para o singular, tá? Ou se ele muda de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Isso é concordância verbal, né? O próprio nome já fala para você o que é. Eu vou pegar aqui umas regras mais gerais, tá? Eu vou começar pela regra da partícula se. Porque a partícula se, ela pode ser tanto o índice de determinação de sujeito, aqui nessa matéria que eu estou dando, ou partícula passivadora, indicando a voz passiva sintética, tá? A regra é o seguinte, vamos parar de falar nome difícil. Se o verbo é transitivo, direto, deixa eu fazer o contrário. Se o verbo é de ligação, intransitivo ou transitivo indireto, não tem plural, tá? Mas eu não sei esse negócio de verbo de ligação, verbo transitivo direto, indireto, tá? Há vídeos aqui no meu canal sobre isso e você pode pesquisar aí em algum outro lugar. Mas, no geral, é fácil, tá, de você identificar. O verbo de ligação quase sempre são aqueles, né? Ser, estar, permanecer, continuar. Vamos pegar um exemplo. Era-se feliz em Atlântida. Tá vendo, nem vai plural isso, né? Como é que seria? Era-se felizes em Atlântida? Nem tem como fazer plural disso aí, tá? Essa partícula C não permite aí o plural, né? O mais comum geralmente é colocar no singular mesmo. Era-se feliz em Atlântida. O verbo transitivo indireto é aquele que tem perguntinhas como de quem, a que, de que, com que, tem sempre uma preposiçãozinha, tá? Então, por exemplo, precisa-se de pedreiro. Percebe que a pergunta é precisa ser de que, de quem? É um verbo transitivo indireto. Se eu passar para o plural, precisa-se de pedreiros. Percebe que o verbo não muda. O verbo continua sendo precisa-se, tá? O verbo intransitivo é a mesma coisa, tá? O que é um verbo intransitivo? É aquele que pede a pergunta como, onde, quando, com que frequência, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, Vive-se bem na Finlândia. Vive-se como? Então se a pergunta é como, o verbo é intransitivo, tá? Então você vê, vive-se bem na Finlândia. Você nunca vai ter vivem-se bem na Finlândia, tá? É errado. Vive-se bem na Finlândia. Em resumo, só vai para o plural se o verbo for transitivo direto. É isso que é importante, tá? Se o verbo for transitivo direto, esse Czinho aí vai ser uma marca de voz passiva, né? Sintética, então ele vai para o plural. Então, ponha isso na cabeça, né? Coloque isso na cabeça. Ponha não, né? Ponha. Coloca isso na cabeça. Que se o verbo for transitivo direto, vai para o plural, se não, não. Como que o verbo é transitivo direto? Se ele pede a pergunta que ou quem, tá? O que ou quem. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, compra-se ovo fresco. Compra-se o que? Tem o que aí. Pergunta aqui. Então é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, quer dizer que tem plural. Então, compra-se ovo fresco, compram-se ovos frescos, tá? Se eu colocar ovos frescos, aqui tem plural. Então é a única maneira de plural com partícula C é se o verbo for transitivo direto. Deixa eu dar outro exemplo, Vê-se
um cometa, tá? Vê-se um cometa. Se eu tenho vê-se um cometa, plural, cometas. Vêm-se cometas, tá? Porque o verbo ver, quem vê, vê o quê? Verbo transitivo direto. Então guarda essa regra. Vai para o plural se o verbo é transitivo direto. Outro caso que tem que ser levado em conta é o caso de fenômeno da natureza, tá? O verbo geralmente fica na terceira pessoa. Então, por exemplo, choveu muito ontem, tá? Está frio. Então fica sempre na terceira do singular. Choveu ontem, está frio, nevou, tá? Só tem que ficar esperto se alguém não faz uma firula literária aí, né? Choveram confetes, que aí não é fenômeno da natureza, né? O cara está fazendo uma brincadeira com a palavra confetes. Confetes choveram, tá? Mas se é fenômeno da natureza, simplesmente simples e puro, o verbo fica na terceira do singular. Choveu muito, trovejou demais, está quente, tá? Aliás, o verbo estar é o assunto que eu vou falar agora. Verbo fazer e o verbo estar, tá? Quando eles indicam clima e tempo, eles também não alteram, bom? Então, por exemplo, ó, está frio, faz frio, ou tempo, né? Por exemplo, o verbo fazer. Eu fui numa festa uma vez que a mãe, numa festa de 15 anos, a mãe quis fazer uma graça, quis fazer aquele português bonito. Então ela disse assim, ó, hoje fazem 15 anos que a minha filha nasceu. Não, hoje faz 15 anos, tá? Não vai, tá indicando o tempo, aí o verbo fazer não vai. Hoje faz 15 anos que minha filha nasceu. Se por acaso eu colocar um dever, por exemplo, junto, aí o dever fica no singular. Deve fazer 15 anos, tá? Sempre assim, se eu põe uma composição de verbos aí, faz 15 anos, deve fazer, tá? E o verbo haver, também, né, no sentido de existir, não vai para o plural, né? Há um carro na esquina. Deve haver um carro na esquina, né? Fica sempre no singular. Ou indicando o tempo, né? Há 2 dias aconteceu um acidente. Há 2 dias aconteceu um acidente. Também fica no singular. Então já fica esperto que não existe o houveram nesses casos, né? Houveram guerras terríveis. Isso é horrível de falar, né? Houveram guerras terríveis? Não. Houve guerras terríveis, né? É o verbo haver no sentido de existir, não vai para o plural, tá? Houve guerras terríveis. Não altera. O caso do sujeito composto é um caso meio pode tudo, né? Uma regra do pode tudo, dependendo da ocasião. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, Carlos e Pedro chegaram. Isso aí tá claro, né? Carlos e Pedro são 2, Carlos e Pedro chegaram. Se eu inverter Carlos e Pedro, tá? Eu posso tanto fazer plural quanto singular, concordando com o mais perto. Então, ó, chegaram Carlos e Pedro, chegou Carlos e Pedro. O mais correto é você fazer o plural, tá? Sobretudo se eles são recíprocos, tá? Por exemplo, ó, Carlos e Pedro se xingaram, um xinga o outro, né? Se xingaram Carlos e Pedro. Fica estranho você fazer se xingou Carlos e Pedro. Percebe que tem uma reciprocidade aí, ó. Opinião, eu acho mais correto mesmo é o plural, porque só houve uma inversão plural, né? Então, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo, ó. Ana e Maria, Ana e Maria tocaram na festa. Tocaram Ana e Maria na festa. Ainda que se permita, né? Aí tocou Ana e Maria na festa. Eu acho o plural aí mais correto, apesar de que se possa fazer as suas coisas. Bom, expressões como cerca de, perto de, né, permitem, quase sempre é o plural que vai encaixar. Então, por exemplo, ó, cerca de 1000 pessoas falaram, né, sobre isso, ou perto de 5.000 telespectadores assistiram ao programa. Plural, tá? O caso mais assim é o caso do mais, né? O caso mais assim é o caso do mais. Então, o mais é o seguinte, o mais tem uma regrinha própria.
Se você tem um, mais de um fica no singular. Ó, mais de uma pessoa assistiu. Tá? Mais de uma pessoa assistiu. Se você coloca duas, é plural, né? Mais de duas pessoas assistiram. Mais de 1000 pessoas assistiram. Tá? Então concorda aí com a locuçãozinha aí, ó. Mais de um assistiu, mais de 2 assistiram. Se eu colocar duas juntas, 2 mais de um juntos, aí dá plural, porque são 2. Então, ó, mais de um homem, mais de uma mulher compareceram. Por quê? Porque eu tenho 2. Tá, ó, mais de um, mais um, 2. Então, mais de um homem, mais de uma mulher compareceram, tá bom? Só que tem sempre uma exceção. O português tem sempre uma exceção, tá? Sempre, sempre, sempre. No caso de um mais de um, só não vai para o singular, só não fica no singular se houver reciprocidade. O que é reciprocidade? Um fazendo o outro. Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer um exemplo sem reciprocidade, depois um com reciprocidade. Mais de um candidato compareceu à reunião. Normal. Agora vamos fazer eles se baterem, né? se xingarem. Um xinga o outro. Ó. Mais de um candidato se xingaram na reunião. Fica no plural. Porque aí tem reciprocidade, tá vendo? Um xinga o outro. Mais de um candidato se xingaram na reunião, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo. Ó. Só pensa em bater, xingar. Vamos colocar esmurrar lá, mesma coisa, mas vamos lá. Elogiar. Se elogiar. Um elogiou o outro, né? Para não ficar batendo no outro. Mais de um artista se elogiaram no evento. Porque aí um evento, né? No evento um elogia o outro. Então, mais de um artista se elogiaram no evento. Então, mais, para resumir, vamos resumir agora. Mais de um chegou, mais de 2 chegaram, mais de 3 chegaram, tá? Se eu tiver mais de um, por exemplo, mais de um artista, mais de um político chegaram, mais um dá 2. E se tiver reciprocidade, né? Mais de um político se esmurraram na reunião. Um esmurrou o outro. Quando eu tiver reciprocidade, esse verbo vai para o plural. Um caso que é fácil, mas muitas pessoas se confundem, é o caso de expressões partitivas. O que são expressões partitivas? Aquelas que indicam parte. Então, por exemplo, ó, uma parte dos alunos estudou. Você pode fazer as duas formas, tá? Concordando com parte, concordando com alunos. Uma parte dos alunos estudou, uma parte dos alunos estudaram, tá? Um grupo dos alunos estudou, um grupo dos alunos estudaram, tá? Você que faz combinação, aí pode ser tanto grupo quanto alunos, que faz o verbo alterar, tá? O resto dos candidatos desistiram, porque está concordando com candidatos, o resto dos candidatos desistiu, tá? Então, quando você tem expressões assim partitivas que indicam parte, pode concordar com os dois, tá? Muita gente confunde isso, mas não é tão difícil não. O caso de nome próprio no plural, tá? Exige só uma pequena observação. Você vai olhar se tem artigo antes. Por exemplo, ó, Minas Gerais é um nome no plural. Então, Minas Gerais é um estado muito rico. Eu não estou falando as Minas Gerais, eu estou falando Minas Gerais é um estado muito rico. Então fica no singular, tá? Campos é uma cidade muito bela. Campos é uma cidade muito bela. Se tiver o artigo, vai depender do artigo. Então, ó, o Amazonas corre para o mar. O rio Amazonas, né? O Amazonas corre para o mar. Então, o aí que está mandando é o rio, né? O Amazonas corre para o mar, tá?
os Andes são uma cadeia de montanhas, tá? Você não fala o Andes, os Andes são uma cadeia de montanha. Ou, por exemplo, os Estados Unidos são uma bela nação, tá? Aí está mandando o artigo. Então, se não tiver artigo, singular. Se tiver artigo, o artigo tá predominando, tá? Então, ó, os Estados Unidos são, o Amazonas corre, singular. Então, você olha sempre o artigo. Não é tão complicado. No caso de porcentagem, é uma regrinha que tem que ficar aí um pouco esperto, tá? Se for só um número pura e simplesmente, concorda com a regra geral, né? Um singular mais de um plural. Então, ó, 1% votou, 2% votaram, 3% votaram, 5% votaram, tá? 1 votou, 5 votaram, normal, né? 1% votou, 5% votaram. Se eu tiver uma expressão, uma locução adjetiva aí na frente, com a preposiçãozinha, aí vai concordar com a preposição. Então, ó, vamos supor, 1% do eleitorado, aí está mandando eleitorado. 1% do eleitorado votou, porque é eleitorado. Agora, 1% das pessoas votaram, tá? Porque aí eu estou pensando em pessoas. 5% das pessoas votaram. Mas se eu colocar 5% do eleitorado, fica no singular aqui, aqui fica votou. Então, 5% do eleitorado votou, tá? Eu faço para cá, acho que escrevo para lá, né? Não tem problema não. Entendeu? É fácil, não é tão complicado. São regrinhas não tão complicadas. Eu vou gravar 2 vídeos. Agora eu vou falar simplesmente no outro vídeo, tá? Sobre o verbo ser, que é um pouquinho mais cheio de regrinhas, tá? Mas em geral essas que eu expliquei para você são as mais importantes aí, ótimas para uma prova.